Eu agradeço a presença de vocês, é muito importante a aceitação do nosso convite para vocês estarem aqui conosco, que se faz necessário a gente prestar alguns esclarecimentos à população de Lavras e, especialmente, aos servidores públicos municipais de Lavras, né? E aqui estão os representantes da imprensa, pessoas sérias, a imprensa de Lavras é uma imprensa séria, né? Haja vista que a maioria dos canais da imprensa aí, jornais, etc., estão há muitas décadas aí. Isso demonstra a seriedade da imprensa de Lavras e o compromisso que vocês têm em esclarecer a verdade dos fatos. Então, nós vamos tratar aqui nessa coletiva dessa questão dos servidores públicos, movimentação de iminência de entrar em greve, salários atrasados, e o que se tem aventado de que a Câmara teria dinheiro. Tem se falado isso em blogs, em comentários particulares, de que a Câmara teria dinheiro para ajudar a Prefeitura a pagar salários atrasados, pagar tickets de alimentação e até 13º salário desse ano. E não é bem dessa forma, então nós vamos prestar esses esclarecimentos a vocês. Eu vou fazer um relato aqui, para que fique bem claro a questão da Câmara Municipal. A Câmara Municipal completou agora esse ano 183 anos e não tem uma sede. Uma Câmara com 183 anos sem sede própria. Ora funciona num lugar, ora em outro. E esse é um grande desafio para essa Câmara. Qualquer presidente, os presidentes futuros, terão esse desafio, uma sede própria. E o que faz ter mais urgência essa questão? É que esse prédio onde a Câmara está funcionando, ele está tecnicamente interditado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Isso aconteceu em fevereiro. Só que o bombeiro, a equipe que veio aqui, não lacrou o prédio porque nós impetramos um mandado de segurança e o juiz nos deu uma liminar impedindo o Corpo de Bombeiros de interditar e fechar o prédio. Então, nós estamos aqui precariamente com uma liminar na Justiça. O Ministério Público já manifestou nesse processo, manifestou contrariamente à Câmara. Ou seja, o Ministério Público manifestou ao juiz pela cassação da liminar. O juiz está para prolatar a sentença. Se o juiz der uma sentença cassando a liminar, o Corpo de Bombeiros fica autorizado a vir aqui interditar e desocupar o prédio. Essa é a questão jurídica. Então, isso que nos faz ter essa ânsia, essa necessidade de buscarmos uma nova sede. Aí veio a ideia, que, aliás, foi uma ideia já trazida pelo vereador Tilili, já desde o início do ano, e que nós encampamos essa ideia, de tentarmos a cessão do prédio da antiga escola Padre Deon, que está fechada há muitos anos e estava disponível para a Prefeitura. Só que a Prefeitura não tinha nenhum projeto para aquela escola, porque geraria gastos na reforma e a Prefeitura não tinha essa disponibilidade financeira. Então, começamos a fazer umas tratativas com o prefeito e o prefeito concordou em abrir mão da cessão daquele prédio para a Prefeitura em benefício da Câmara. Procuramos a Diretoria de Patrimônio da União e a Diretoria de Patrimônio da União concordou que a Prefeitura renunciasse a essa cessão. A Prefeitura assinou um termo de distrato com a União e possibilitando que o prédio fosse cedido para a Câmara Municipal. O prédio, então, foi disponibilizado no sistema informatizado da União, foi disponibilizado como prédio disponível para a Câmara Municipal de Lavras. E os meses foram se passando, e o que nós fizemos? Passamos a economizar mais aqui na Câmara, já era uma Câmara bem enxuta, a nossa gestão passou a economizar mais ainda, e juntar dinheiro para fazer essa reforma. Essa reforma ficaria... As pessoas que visitaram o prédio, que entendem de reforma, engenheiros, arquitetos, estimaram para nós mais ou menos 1.500.000. Isso informalmente. Nos informaram que ficaria em torno de 1.500.000. Então, nós passamos a ter esse objetivo de juntar mais ou menos 1.500.000 para fazermos essa reforma.
E nós apresentamos um projeto de lei nessa casa, criando um fundo para guardar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro. Esse fundo foi criado por lei e aprovado, esse projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores nessa casa. E hoje esse fundo está com um saldo de R$ 1.700.000. Esse fundo, como eu disse, criado por lei, aplicando esse dinheiro para a reforma. O saldo hoje de R$ 1.700.000. Bom, os arquitetos e engenheiros da prefeitura fizeram um projeto arquitetônico e nos apresentaram no mês de outubro, no iníciozinho de outubro, um projeto arquitetônico da reforma. Um projeto bem elaborado que atende bem à Câmara. E os engenheiros da prefeitura fizeram um cálculo de que essa reforma custaria R$ 1.368.000. R$ 1.368.000. E considerando que, normalmente, né, toda a estimativa de reforma de prédio velho é ultrapassada, todo mundo que reforma uma casa velha sabe disso. Você começa a mexer na reforma, às vezes era melhor derrubar tudo e começar o prédio novo. Então, a gente acredita que esse valor venha a ser ultrapassado quando, né, se mexer na obra, parte de esgoto, elétrica, hidráulica, prédio antigo. Então, a gente tem que trabalhar com a margem de segurança, razão pela qual nós estamos guardando R$ 1.700.000, que é uma margem de segurança para fazermos a reforma. E, paralelamente a essa questão da gente juntar esse dinheiro, nós estamos, todos os vereadores dessa casa concordaram em ajudar a prefeitura, com um valor mensal que pudesse ajudar no pagamento dos servidores. Então, nós aprovamos uma resolução aqui, repassando para a prefeitura mensalmente R$ 125.000. Isso desde julho, que nós estamos repassando para a prefeitura R$ 125.000 para ajudar nesses pagamentos dos servidores. Então, nós vínhamos, desde o início do ano, juntando um valor necessário para a reforma e, paralelamente, ainda contribuindo com a prefeitura. E 125, o repasse mensal que a Câmara faz para a prefeitura. E tem mês que tem, por exemplo, em setembro, nos foi solicitado um valor maior e nós repassamos em setembro 260 mil para a prefeitura, que seria usado para amenizar salários atrasados. 260 mil no mês de setembro. Recentemente, no dia 23 de outubro, eu e a assessora jurídica, nós fomos a uma reunião na diretoria de patrimônio da União em Belo Horizonte, levarmos vários documentos que eles nos solicitaram para que pudessem fazer o contrato de cessão do prédio para a Câmara. E nos foi dito, e dentre os vários documentos, solicitaram a comprovação da dotação orçamentária, da previsão dessa reforma na LDO e no PPA, que são as leis, né, ditas financeiras do município, orçamentárias e financeiras. Então, nós já fizemos isso, o município já preparou essas alterações e já consta, e fomos levar essas leis para a diretoria de patrimônio, numa pasta cheia de documentos. E nos foi dito que, quando a Câmara Municipal de Lavras for chamada a assinar o contrato de cessão de uso do prédio, a Câmara terá que demonstrar que possui o dinheiro em caixa para fazer a reforma. Então, isso foi uma exigência que nos foi dita no dia 23 de outubro, que, assim que a Câmara Municipal de Lavras for chamada a assinar o termo de cessão de uso do prédio, ela terá que levar um extrato bancário e uma declaração da contabilidade demonstrando a existência do dinheiro necessário para a reforma. Essa reforma já está em projeto na lei orçamentária? Já foi incluída na lei orçamentária, na LDO e na PPA.
Então, essa questão burocrática já está resolvida por parte do Legislativo e do município, né? Então, concluindo, a Câmara tem hoje, neste fundo, guardado neste fundo, que foi criado por lei, R$1.700.000, que é um dinheiro que está destinado, empenhado para a reforma. Então, é um dinheiro que a gente acha temerário ser gasto e, a qualquer momento, a Câmara é chamada a Belo Horizonte para assinar um termo de cessão e não tem o dinheiro disponível. E foi muito claro, a diretoria lá de Patrimônio de Belo Horizonte nos foi muito clara no sentido de que, se não comprovar, não assina um contrato e o prédio é disponibilizado para outros órgãos. E, aliás, é bom enfatizar que nós estamos numa disputa muito grande com a Advocacia Geral da União, que aqui em Lavras funciona numa casa alugada pela União em frente a Bay Motos. É uma casa grande onde tem sempre um guarda, segurança na porta. Ali funciona a Advocacia Geral da União dessa região. E aquela casa é alugada. E a Advocacia Geral está solicitando à Diretoria de Patrimônio a Escola Padre Deon. Então, nós estamos disputando com eles. E nos foi dado preferência para a Câmara em razão da iminência que a gente está no processo judicial de sermos despejados daqui. Então, em razão disso e da nossa insistência durante todo esse ano, é que nos foi dada a preferência. Mas, se no momento que a Câmara for chamada a assinar o contrato não apresentar esse dinheiro, imediatamente o prédio vai ser disponibilizado para outro órgão, provavelmente a Advocacia Geral da União. Então, isso é que tem nos preocupado. Aventarmos a possibilidade de gastarmos esse dinheiro, devolvendo esse dinheiro para a Prefeitura. A gente compreende a situação dos servidores públicos. Ficar sem receber salário é uma situação gravíssima, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: se a Câmara devolver esse dinheiro, for chamada a assinar o termo de cessão de uso do imóvel e não tivermos o dinheiro, nós vamos estar abrindo mão de um prédio que vai fazer parte do município, porque, uma vez cedido, nunca mais a União vai retomar esse imóvel. Vai ficar eternamente, né, para o município. Imagine se a gente dispensa essa possibilidade e, lá no futuro, a Câmara volta a discutir a construção de um prédio. 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões para fazer um prédio. Porque uma hora vai ter que discutir esse assunto, se não for agora, né? Vai chegar um momento que esse assunto vai ter que voltar à tona. Então, esses esclarecimentos que estamos prestando a vocês, e esperamos que vocês, representantes da imprensa, repassem essas informações, né, com esse objetivo de esclarecimento à população e aos servidores públicos, de que o dinheiro que a Câmara possui é um dinheiro vinculado a uma finalidade. E que, se for desvinculado, e que só poderia ser por lei, teria que ser aprovada uma lei para tirar todo esse dinheiro ou parte dele, nós teríamos um risco de perdermos a cessão do prédio da Escola Padre Deon. Tem outra forma da Câmara ajudar a Prefeitura? A não ser por este dinheiro, nenhuma outra coisa que vocês possam fazer para ajudar a pagar os servidores? Financeiramente, a Câmara tem contribuído com os 125 mil que a gente tem dado, né? E a Câmara tem suas despesas. Então, a gente tem que administrar a Câmara e resguardar, né, porque senão a gente infringe a lei de responsabilidade. O presidente ele é alcançado pela lei de responsabilidade, então ele não pode desguarnecer a Câmara com seus pagamentos para poder devolver mais dinheiro para a Prefeitura. Então, nós estamos fazendo o que é possível, que é essa devolução mensal que a gente tem feito. Eu não digo que não será repassado. É um dinheiro que está empenhado para essa finalidade. Agora, se for apresentado um projeto de lei para devolvermos esse dinheiro e os vereadores aprovarem esse projeto de lei, o dinheiro será devolvido e a Câmara fica sem o dinheiro, e, se for chamada a assinar
a receber e assinar o termo de cessão do prédio, estaríamos na situação de perdermos o prédio. Esse projeto de lei seria do Executivo ou do próprio Legislativo? Do Legislativo. Não cabe ao Executivo. Na sua opinião, a probabilidade disso ocorrer, dessa aprovação ocorrer, dessa doação, o senhor acredita que isso possa acontecer? Do seu ponto de vista pessoal, como vereador, como edil? Eu não conversei ainda com os vereadores. Nós ainda vamos fazer uma reunião e vamos conversar sobre isso, e todos estão cientes dessa questão, que o dinheiro está empenhado para a finalidade de reforma do prédio e que, se dispormos desse dinheiro, a gente corre risco de perder esse imóvel, né, e a Câmara ficar na situação. Imagine se lá para dezembro, janeiro, chegar a cassação da liminar e a Câmara ter que sair daqui. Ela precisa de dinheiro, ainda que não seja para uma reforma imediata, ela tem que ter dinheiro em caixa para uma mudança de prédio. Ela terá que alugar um prédio na cidade e fazer uma mudança, e isso é caro. Isso tornaria oneraria mais ainda os cofres públicos do município? Na sua opinião, de ter que alugar outro prédio? Sem dúvida, porque o aluguel de imóvel em Lavras é muito caro, todo mundo sabe disso, do mercado imobiliário, como funciona, e teríamos dificuldade de acharmos esse prédio. Lavras não dispõe de imóveis suficientes. Aí nós teríamos que alugar 2 ou 3 imóveis e dividirmos a Câmara em 2 ou 3 imóveis. Seria um transtorno muito grande para a Câmara Municipal e oneraria em muito. E aí a possibilidade que a Câmara teria de devolver mais dinheiro para a Prefeitura iria cada vez diminuindo mais, em razão desses gastos. Doutor, o senhor tem uma previsão de quando vai ser essa reunião com os vereadores para discutir esse ponto? Se o dinheiro volta para a Prefeitura, se fica mesmo para a sede? Nós vamos convocar os vereadores para essa reunião na segunda-feira, durante o dia, antes da reunião ordinária da noite, na segunda-feira. Eu queria que o senhor repetisse isso. Esses 125 mil que está sendo doado mensalmente é um projeto de lei que foi aprovado para essa doação? Nós fizemos uma resolução aprovada por todos os vereadores que concordaram com essa devolução mensal à Prefeitura. Foi estipulado um prazo para essa devolução? Não, ela é mensal. Então, mas Todo dia 20 a Câmara repassa. Infinitamente? Até dezembro. Aí, em dezembro, nós apresentaremos um novo projeto para a renovação dessa devolução para o ano que vem. Mais perguntas? Trocando em miúdos, o senhor passou o abacaxi para os vereadores decidir. Descascar. Eu sempre digo, com relação à sua pergunta, Cicarella, eu sempre digo que os vereadores têm bônus e ônus. Sim. Agora, Né? Muitas vezes nós ficamos em situações difíceis de tomarmos decisões difíceis. Aqui nós não podemos tomar só decisões fáceis. Pois é, mas agora também é o seguinte, a decisão, vamos que um vereador apresente um projeto, faz um espetáculo midiático, vamos dizer assim, para os servidores. Daqui 2, 3 meses, acontece, chama lá e tal, aí vai recair sobre ele também o peso. Você está enfatizando que, se for apresentado um projeto de lei, ele vai tramitar, ele vai ser apresentado em plenário e vai ser colocado em votação. Um projeto de lei para devolver o dinheiro do fundo à Prefeitura. Se isso acontecer e a lei for aprovada, o dinheiro será devolvido à Prefeitura. Aí sim, se lá para janeiro, fevereiro, março, o mês que for, o dia que for, a Câmara foi chamada pela Diretoria de Patrimônio da União a receber e assinar o termo de cessão e não comprovar a existência do dia da reforma, a Câmara fatalmente vai perder o imóvel. Presidente, é possível a gente fazer uma pergunta para o vereador? Para um vereador? Liga o microfone, que aí o vereador vai responder. Isso. Não, eu queria perguntar para o vereador Tilili, porque foi ele que deu essa ideia, para a construção, para que a Câmara fosse transferida para lá. Como que você vê, né? A gente sabe que você também faz parte da bancada do prefeito, se você vai conseguir descascar esse abacaxi, né? Bom, Marco Aurélio, em relação ao que o Dr. Clé falou, eu acho que é uma preocupação de todos os vereadores aqui em ter sua
não a casa, uma casa legalizada, e sim uma casa também para receber todas as pessoas que aqui venham e venham fazer suas solicitações e tudo. Isso era uma preocupação antiga do vereador Chapisco, mas teve aquele problema lá lá daquela construção, infelizmente não pôde ser construído lá. Em relação à escola Padeon, todos os vereadores estão sabendo dessa preocupação que o vereador Dr. Kleber está. Porém, na terça-feira, nós tivemos numa reivindicação da prefeitura e ficou lá acordado, não com o presidente, mas com o vereador Alice, com o vereador João Paulo, o vereador Chapisco, o vereador Lila, com o Carlão, com os funcionários, com os vereadores que estavam representando os funcionários da prefeitura, de uma devolução de 450 mil este mês, essa semana que vem, em relação ao pagamento dos tickets de agosto, setembro e outubro, para legalizar tudo. Então, os funcionários estão esperando isso na nossa reunião de segunda-feira. Esse projeto teria que vir da mesa diretora. Então, ele foi apresentado hoje, eu acho que o vereador presidente, Dr. Kleber, não está a par desse projeto ainda, que foi apresentado pela manhã. Foi assinado pelo vereador Alisson, vereador Chapisco, Tilili, vereador Lila e vereador Zé Henrique, que é da mesa diretora, dessa devolução de 450 mil para resolver esse problema do ticket, que foi o acordado com os funcionários e com o executivo da nossa cidade. Acordado assim, que a gente apresentaria o projeto. O projeto vai ter que se tramitar e vai ter que ser aprovado ou não. Isso aí, o que vai acontecer? Como existe já uma resolução, teve uma outra resolução revogando a outra. Então, vai ser esses 450 mil. Entendeu? Que sairiam desses 1.700.000 que estão em sairia do caixa da Câmara Municipal. Entendeu? Isso aí não vai atrasar em nada, que nós fizemos a conta com o tesoureiro da Câmara Municipal de Lavras hoje pela manhã. No final do ano, em dezembro, nós vamos estar com um caixa de 2 milhões tranquilamente, para fazer a licitação que já vai ter sido feita dos aparelhos da TV Câmara e se o Dr. Kleber já concluiu o processo lá da licitação do Padeon, já vai ter com o dinheiro em caixa. Então, não vai comprometer em nada o andamento da Câmara Municipal de Lavras, vai resolver um problema que foi acordado com os vereadores. Lógico, o Dr. Kleber estaria lá, mas ele estava em viagem, entendeu? E só que precisaria da mesa diretora entrar com esse projeto. Então, foi entrado hoje pela manhã e vai ter apreciação do presidente lá. E eu acho que se fizer a matemática, não vai acontecer nenhum problema para a Câmara futura. Eu tenho só mais uma pergunta. A gente tava, os nossos colegas jornalistas aqui estavam questionando isso também. Vai ser esses 450 mil vão ser retirados desse valor de 1.700.000 da Câmara, mas ele vai resolver apenas uma parte do problema, que é os tickets. Foi o problema acordado entre os vereadores, que o pessoal, a maioria lá, quer a solução de resolver o problema dos tickets. Ok. O problema dos salários, a prefeitura vai ter que E das terceiras também ela vai ter que dar conta Ela vai ter que problema. dar conta, entendeu? Nós ficamos comprometidos em relação dos tickets, que eram os 450 mil de legalizar, de colocar os tickets dos funcionários em dia semana que vem. Lógico que o Dr. Kleber não pôde estar, ele não estava presente na semana. A mesa tem esse poder de entrar com esse projeto, nós entramos, e agora vai ser apreciação, tanto da tramitação, que é a assessoria jurídica com as demais comissões, e o aval do presidente. Mas eu acho que, pela matemática, o presidente vai ver que não teve despesa nenhuma para os cofres da Câmara Municipal de Lavras e vai resolver o problema de imediato, que é a solução dos tickets, que eles querem isso. A reivindicação deles é em cima disso. Muito obrigado. Presidente, o senhor acredita que, com relação à crise que o país atravessa, uma crise financeira, uma crise moral, uma crise política até, você acredita que esse problema vai continuar no início do próximo ano? Esse problema de falta de pagamento, de atraso de pagamento, de corte por parte de repasse do governo federal para Lavras? Você acha que isso pode
se estender para outros campos da administração do Silas? Então, os municípios normalmente recebem um aporte maior de recursos no início do ano, no primeiro semestre. Então, de janeiro a junho, as prefeituras tendem a arcar com seus compromissos mais em dia. A crise mesmo se agrava em todos os municípios no segundo semestre, né, tal qual estamos vivendo agora. Então, eu acredito que no primeiro semestre do próximo ano, o prefeito de Lavras terá condições de manter os compromissos da prefeitura mais em dia. Mas, se o país não melhorar, né, a situação econômica do país não melhorar, os repasses forem diminuindo, os recursos diminuindo, há uma tendência que no segundo semestre do próximo ano a crise se repita, né, tal qual a atual. E essa crise, gente, eu enfatizo, e eu vou distribuir a vocês uma nota para que vocês possam levar e divulgar, e eu encerro eu encerro essa nota dizendo que nós, vereadores, nós estamos aqui nessa casa à disposição da prefeitura, à disposição da administração municipal para ajudarmos na busca de soluções. Mas acontece que, eu esclareço aqui, enfatizo, que até hoje o prefeito não nos enviou, a nós, vereadores, nenhum plano de cortes substanciais de despesas. A crise está lá na prefeitura. Os vereadores, só os que frequentam o gabinete do prefeito, é que conversam com ele, que sabem. Mas a Câmara Municipal, num todo, todos os vereadores, não foram chamados por essa administração para participar das discussões da questão da crise que o município está vivenciando, não. Então, quem não frequenta o gabinete do prefeito fica sabendo pelos outros. O prefeito não nos enviou, não elaborou, e foi uma coisa que nós já solicitamos, um plano realmente. Olha, se a prefeitura está em crise, ela tem que elaborar um plano de economia, de corte de despesas e de melhoria de receita. Isso é o princípio básico. Na nossa casa a gente não faz isso, nós estamos com dificuldades financeiras, a gente corta despesas, né, e vê em que melhora a receita. Então, isso não nos foi enviado, essa Câmara está à disposição, todos os vereadores, não é alguns, todos os vereadores estão à disposição, mas nós não fomos chamados. O prefeito criou um comitê, composto por 3 secretários, que é chamado de Comitê de Crise. 3 secretários, eles que resolvem a crise. Mas nós, Câmara, Poder Legislativo, não fomos chamados a discutir a crise de Lavras, a discutir a crise da Prefeitura de Lavras, né? E estamos aqui à disposição. E, principalmente, solidários, que todos nós somos com os servidores públicos, né? Porque nós temos sugestões, os vereadores têm sugestões a fazerem à administração, priorizando o servidor público. Todos os vereadores querem que a administração priorize o servidor público e o pagamento dos servidores públicos. Liga o microfone. Só apertar aí. Isso. O governo está sobrevivendo com doses homeopáticas de recursos, essa coisa toda. A partir do mês que vem, a Câmara não vai mais ceder dinheiro. Se pressão nenhuma, não vai devolver dinheiro. O que pode acontecer? Você está falando uma hipótese ou você está afirmando? Eu não entendi. É uma afirmativa, doutor Kleber, porque se não tem recurso, agora vai ter como. Não, você está afirmando que a Câmara não vai devolver. Não. Estou falando assim, a Câmara pode devolver. Estou falando o seguinte, o governo está sobrevivendo hoje com dose homeopática, o senhor sabe disso. Você fala o governo federal? Municipal, sim, a administração municipal. Homeopática, ele mantém os servidores, os ânimos lá estão exaltados, eles estão na iminência de entrar em greve. Aconteceu agora, talvez as pessoas aí não sabem, o sindicato, a assessoria jurídica do sindicato entrou com recursos na primeira vara aqui de Lavras para poder bloquear os recursos entrou com um pedido para bloquear os recursos para garantir o pagamento dos servidores. Exatamente. O doutor Rodrigo recusou, não bloqueou e ainda ainda repreendeu o sindicato porque usou a justiça pública, né?
Então é o seguinte, hoje, amanhã, dá os 450 mil. O mês que vem, 13º, janeiro, o que pode acontecer, na sua opinião, como presidente da Câmara, como político? Eu estou acreditando que a sugestão dada lá na reunião na Prefeitura, os 450 mil, seria uma parcela de 450 mil retirada do fundo. Não é mensal, não, porque a Câmara não tem essa fortuna mensalmente para sobrar e devolver. Seria uma parcela... O projeto de resolução não tem nada mensal, é 450 mil, revogando os 125. Entendeu, né? Esse é só para pagar o ticket, depois acaba. Eu estou falando para o senhor. Acabou as doses homeopáticas. Como que vem para o lado da Câmara? Como vai resolver isso? Boa sua pergunta. A Câmara devolve 450 mil e paga os tickets atrasados. Quem garante que a partir de dezembro não vai atrasar tudo de novo? Né? A folha de pagamento da Câmara fica em torno de 6 milhões e 500 a 7 milhões. Se a Câmara pegasse, da Prefeitura, desculpa, em torno de 6 milhões e 500 a 7 milhões. Se a Câmara pegasse todo o dinheiro do fundo, 1 milhão e 700, e devolvesse para a Prefeitura, iria pagar pelo menos um mês de salário dos servidores? Não, porque a folha de pagamento é em torno de 7 milhões, 1 milhão e 700, iria pagar alguns poucos servidores. Né? Então, a Câmara não é a salvação da administração municipal, não. Quem administra o município é o prefeito e os seus secretários. A sua equipe técnica, que está lá para criar mecanismo de melhoria de receitas e mecanismo de cortes de despesas. Eles estão lá, a equipe técnica, os secretários estão lá para auxiliar o prefeito nessa questão. Presidente, o prefeito fez até alguns cortes com cargos comissionados, né, há pouco tempo atrás. O senhor acredita que esses cortes foram insuficientes, dada a situação da crise? Olha, eu tenho acompanhado vários municípios nas ações que eles têm implementado de corte de despesas. E a conclusão que a gente chega é que as ações em Lavras ainda estão tímidas, que ainda tem ações que a administração tem que implementar cortando mais despesas. Então, ela está abrindo mão de alguns cortes, né, e criando expectativas de que a Câmara poderia resolver problemas da Prefeitura. Não é bem assim. Nós entendemos que a Prefeitura ainda tem, o prefeito tem que juntar a sua equipe técnica e elaborar, é por isso que eu digo, elaborar um plano de cortes substanciais de despesas e apresentar aos vereadores e chamar os vereadores para participarem dessa discussão, né, e da busca de soluções dessas questões, dessa dificuldade financeira do município. Passo a palavra ao vereador Possato. Senhor presidente, coincidentemente, eu acabei de receber uma ligação de Três Corações, de um vereador, até questionando a respeito de uma empresa que, segundo ele, fabrica avião em Lavras, da manutenção, que está indo para Três Corações por falta de incentivo em nosso município. Aí eu aproveitei, já que eu vinha para a nossa reunião, e perguntei a respeito da coleta de lixo, como está sendo feito em Três Corações. Ele me disse que o prefeito não suportou o volume, né, da terceirização e cortou a coleta terceirizada, fazendo com que a prefeitura comprasse os caminhões e iniciasse o processo. Segundo ele, a economia é significativa, é muito grande, isso resolveu bastante o que diz respeito ao que Vossa Excelência está falando sobre os cofres públicos municipais. Então, a luta minha, com o apoio dos vereadores, para que o prefeito municipalize a coleta de lixo na nossa cidade. Mas eu não sei por que a coleta de lixo é intocável na nossa cidade. Não tem prefeito nenhum que deixa, né, de fazer a terceirização e faça a coleta via município. Então, é um questionamento que eu venho fazendo, porque Campo Belo municipalizou a coleta, Varginha municipalizou. Fiquei sabendo agora que Três Corações, me parece, quem fazia a coleta lá era a empresa do Fábio Xerém. E uma outra situação também, que é importante e pertinente, nós temos que priorizar o servidor concursado. Esse, sim, lutou, trabalhou, não está ali por política.
por politicagem. E a prefeitura pode, isso eu já recebi, inclusive, informações de secretários, que eu não vou citar o nome, de demitir pelo menos 500 funcionários, que daria uma economia de mais de R$1 milhão, mais a economia da coleta de lixo, que todas as cidades estão fazendo, Lavras não faz, nós poderíamos economizar em torno de R$1,5 milhão por mês. Então, solução tem. Precisa de um choque de gestão, de coragem do prefeito para fazer essas iniciativas que eu, como vereador, e alguns vereadores, que sugerem a ele praticamente em todas as reuniões. O vereador está dando um exemplo de ações, né, que a prefeitura poderia tomar, mas tudo isso, como eu disse, ressaltando, é preciso que a Câmara participe dessas discussões com a administração municipal. Eu dou sugestão, porque a gente fazer críticas ao prefeito, isso aí eu acho que não seria o caso. Nós temos que, de alguma forma, mostrar o caminho para que ele possa, com a assessoria, fazer o que for melhor em benefício do servidor, porque não pode. O servidor recebendo em dia, presidente Kleber, já é uma dificuldade tremenda, você imagina, com salário atrasado. É um caos no nosso município. Concedo a palavra a Karine, da Rádio Cultura. Doutor Kleber, eu até questionei isso aqui com o vereador Possato, com relação se é possível fazer algum projeto de lei que obrigue a prefeitura a reduzir gastos, não só com essas despesas, com outras despesas que possam ser consideradas até supérfluas em algumas ocasiões. E lembrando também que os fornecedores da prefeitura também estão sem receber. Os projetos de lei dependem da competência para iniciativa. Tem coisas que, tem matérias que são de competência dos vereadores e tem matéria que é de competência exclusiva do prefeito. Então, na hora de elaborar um projeto, tem que analisar isso. Vereador Lila. Respondendo à sua pergunta, vai acontecer um corte de 30% em todas as secretarias. Isso foi passado para nós, que vai acontecer um corte de 30% em todas as secretarias. Serão? Depende da secretaria, cada secretaria vai ser um montante. Então, vai ser o 30% em geral. E o prazo era até ontem, para eles entregarem a lista. Isso já foi entregue? Já foi entregue? Já? Segunda-feira a gente vai ter essa notícia. Vai vir o secretário aqui. O lixo você está batendo, eu também não sou muito contra a sua colocação, não. Você bateu muito agora que você é vereador, porque quando você era presidente, você não bateu na... Eu não bati, vereador Lila, porque não atrasava o salário. Se atrasasse o salário, eu teria batido. Vereadores, por favor. Devolvi 9 milhões para o ex-prefeito Marcherem e 1 milhão para o prefeito Silas. Eu fui coerente. Eu vou pedir ao Lila e ao Possato... O gestor do dinheiro é o presidente, né, vereador? Eu vou pedir ao Lila e ao Possato que encerrem, porque nós estamos dando uma coletiva para a imprensa, a palavra deve ser priorizada para a imprensa. Mais alguém da imprensa tem alguma pergunta para esclarecer antes da gente encerrar? Liga o microfone, Marco Aurélio. Não, eu só queria que o vereador Lila falasse quando que esses 30%... Esse anúncio vai ser na segunda-feira? Vai ser essa lista com esses nomes? Ontem. Vai ser publicada quando? Porque desde junho que vem prometendo e não corta, entendeu? E a prefeitura ela tem que comunicar a essa casa. Então, ele está nos dando a notícia, nós vamos aguardar a comunicação oficial do prefeito aos vereadores. O prefeito anunciou lá que seria 15%. Agora, os servidores estão numa situação assim, tensa, porque todos eles estão achando que esse corte será só na faxina, em coisas desse tipo, os altos cargos. Mas não, eles queriam... são os pequenos. Hein? Lógico que são os pequenos. Pois é, os pequenos. Por isso que eu acho que seria interessante se o executivo cobrasse a lista e tornasse ela pública, para ver quem foi, ser público mesmo, quem foi e o cargo. Exatamente. A função e o salário, não precisa nem né? A função e o salário. Isso que seria porque os cargos comissionados têm os maiores salários, né? E impactariam mais na redução de custos. Os comissionados e os secretários entregaram as listas já. Esses comissionados. Esses cortes, eles não vão aparecer no diário do município, porque eles não são contratados, né? Não aparece. Então ninguém sabe. Na verdade, vai ficar, está tudo escuro ainda, ninguém está sabendo. Ok. Mais alguma pergunta? Não, Lila, você disse que vai ser mais cargos comissionados que serão cortados? Também. Comissionado também, porque não acho justo pegar só os que ganham menos, sem expansão de aluno. Vai pegar comissionado, vai pegar toda a secretaria. Ok. Doutor Kleber, uma parte.
Pois não, vereador Eu Carlão. queria só complementar o que o vereador Possato falou. Ele foi muito coerente, tá, no trabalho que a gente vem fazendo, na devolução do dinheiro. A redução dos funcionários hoje, que existem muitos funcionários hoje já inativos que estão retornando novamente. Verdade. Isso aí tem que haver corte também. Se a gente não montar estratégia, não vai acontecer nada. O dinheiro vai voltar e não vai adiantar nada, vai continuar o mesmo problema. Muito obrigado. Ou seja, né, aí, ó, soluções, sugestões, né? A Câmara tem sugestões e quando a Câmara for chamada pela administração, a Câmara irá contribuir com certeza. Eu vou agradecer a presença de todos vocês da imprensa. Eu vou passar para vocês uma nota de esclarecimento para que vocês possam divulgar essas informações para a população. Muito obrigado e um bom dia a todos. O Edinho está lá. O Edinho deixa eu falar.